Shalom, povo de Deus, meus amados irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um momento de pastoreio. Que bênção podermos juntos aprender a palavra do Senhor, podermos cantar louvores ao nome dele. De fato, o nosso Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. Como você está? Esperamos que esteja bem juntamente com a sua família. Vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor. Deus querido e amado, nós te agradecemos pela oportunidade tão bendita de podermos ter esse momento de pastoreio, de sermos alimentados com a tua palavra, de orar, cantar louvores ao Senhor, que é digno. Ó Deus, recebe esse momento. Reconhecemos a nossa incapacidade, mas temos total confiança na habilitação e no poder do teu Espírito. Rogamos que esse Espírito esteja agindo em nosso coração. Tu conheces a vida de cada um. Tu sabes as necessidades da nossa alma, as áreas às quais precisamos ser mais trabalhados pelo teu Espírito. Ó Deus, rogamos que o Senhor continue fazendo isso, por tua graça e misericórdia. Pedimos a tua bênção, em nome e para a glória de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém. Queridos, nós vamos cantar louvores ao Senhor. A Bíblia nos instrui a servir a Ele com alegria, servir ao nosso Deus com júbilo, adentrarmos a sua presença com cânticos de louvor. Vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso com canções que exalte e glorifique o seu santo nome. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar,
a te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro.
Bem, amados, nós estamos meditando no primeiro livro dos Reis e hoje iremos conversar sobre 1 Reis, capítulo 8, um texto tão precioso, tão lindo, que nos revela verdades tão abençoadoras. O capítulo 8 de 1 Reis registra a inauguração do templo que Salomão construiu em Jerusalém. O templo, ele representava o cumprimento das promessas a Davi, ele também era o símbolo visível da presença de Deus, como também o centro da adoração e da vida espiritual de Israel. João Calvino, comentando essa passagem, diz o seguinte: Deus, ao permitir que o templo fosse construído, condescende à nossa fraqueza, pois não podemos compreender plenamente sua presença espiritual. Veja que realidade abençoada. Deus, então, concede a Salomão a bênção de construir o templo. E o templo, ele representava a presença do Senhor na vida do seu povo. Ou seja, Yahvé estava dizendo que ele quer se relacionar com os seus filhos, que ele está acessível. Que maravilha isso! O templo do rei Salomão, ele foi construído para ser uma casa de oração. É por isso que essa passagem nos mostra a consagração do templo por meio da intercessão. Quero convidar você, portanto, para nós meditarmos neste texto. 1 Reis, capítulo 8, diz assim, a partir do verso 1. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali estão até ao dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Até o versículo 11. Nós percebemos inicialmente aqui,
Deus se revelando como esse Senhor gracioso, esse Senhor que vem habitar no meio do seu povo para abençoar a sua herança, os seus filhos. O versículo 1 até o versículo 4 nos mostra essa busca ao Deus gracioso. O texto nos mostra que antes de trazer a arca para dentro do templo, Salomão precisava primeiro buscá-la. E ele fez exatamente isso. Ele vai buscar a arca da aliança do Senhor. E essa arca simbolizava a presença de Deus. Ela revelava o Deus que deseja estar no meio do seu povo. Havia chegado a hora de trazer a arca para o alto da montanha. Então Salomão convoca uma Assembleia Nacional de adoração, e ali o texto nos revela, versos 2 e 3, que o Senhor, ele recebe do povo de Israel algo maravilhoso. O texto nos diz que todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa. Verso 2. Verso 3 afirma que vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E o versículo 4 afirma que a levaram para cima. Veja que coisa interessante. Com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. A arca, ela foi trazida para aquele local e a celebração, ela foi programada para coincidir com a festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Era um momento em que o povo de Israel lembrava o período que viveu em tendas e em abrigos temporários. E aquele povo recordava da fidelidade de Deus enquanto os guiava pelo deserto. Deus, ele é fiel, e era isso que o povo estava celebrando. O texto vai nos mostrar também que os israelitas, eles celebram a Deus de uma maneira reverente. A presença do Senhor é celebrada. A passagem revela que Salomão fez mais sacrifícios do que conseguiam contar. Verso de número 5. E esses sacrifícios eram oferecidos a Deus como ações de graças e também, muito provavelmente, como expiação do pecado. Por que expiação do pecado? Porque a Bíblia nos mostra que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, através daqueles sacrifícios, o povo de Israel exaltava ao Senhor, mas também entendia a sua necessidade de ser perdoado, de ser lavado. Veja que realidade bendita. Deus chama o seu povo à sua presença. Só que nós somos pecadores. Nós não temos condições meritórias de vivermos em comunhão com Deus. Mas o que esse Deus faz? Ele providencia sacrifícios. Ele providencia o derramamento de sangue como meio pelo qual o povo dele pode ser perdoado e pode ter comunhão com ele. Esses sacrifícios de animais apontavam para quem? Para Jesus Cristo. Para aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Ou seja, por causa de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, nós podemos
ter comunhão com Deus. Por causa de Jesus Cristo, nós temos condições de oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor. Por causa de Jesus Cristo, nós podemos nos aproximar de Deus com a certeza de que não seremos fulminados por causa dos nossos pecados. Em virtude do sacrifício de Jesus, todas as nossas iniquidades são retiradas e nós estamos mais alvos do que a neve. O texto nos mostra, versos de número 10 e 11, que a glória, ou seja, a presença incomparável desse Deus gracioso desceu sobre aquele povo. Nós temos aqui um culto espetacular. Dezenas de trombetas estridentes, centenas de sacerdotes cantando em uníssono, milhares de pessoas celebrando a glória da casa de Deus. E quando os sacerdotes levam a arca para dentro do templo, eles voltam correndo. Por quê? Porque Deus se manifesta de uma maneira visível ali. Nós temos aquilo que os teólogos chamam teofania. Deus se manifesta de maneira muito clara, de modo que as pessoas, os sacerdotes, não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem. Isso nos aponta para uma outra realidade maravilhosa. Em Jesus Cristo, nós temos comunhão com Deus. E por causa de Jesus Cristo, um dia nós estaremos na presença gloriosa do Senhor, no paraíso, no novo céu e na nova terra. Por causa de Jesus Cristo, nós entraremos no sagrado santuário do céu. Por causa de Jesus Cristo, nós habitaremos na grande cidade, na Nova Jerusalém, na qual o templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 21, verso 22 diz, falando sobre a santa cidade: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, Deus é acessível. Você pode orar ao Senhor, você pode buscá-lo pelos méritos de Jesus Cristo, com a certeza de que, unido a Jesus pela fé, você e eu habitaremos com o Senhor na glória celestial para sempre. O texto prossegue. 1 Reis, capítulo 8, a partir do verso 12, diz assim: Então disse Salomão: O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propuseram em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa. Porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim
cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Até o verso 21. Salomão aqui está declarando verdades muito lindas. Ele nos mostra que Davi, o seu pai, foi escolhido pelo Senhor. E que Davi desejou construir o templo. Mas o Senhor disse, não, você não vai construir o templo. Quem irá fazê-lo será o seu filho. E o que nós temos aqui é a concretização do que Deus prometeu. Ou seja, Salomão constrói o templo do Senhor. Isso nos revela que Deus, ele é fiel. Esse Deus que manifesta a sua presença, que quer se relacionar com o seu povo, ele é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Aquilo que Deus diz para mim, para você, para o seu povo, ele irá trazer à realidade. Por quê? Porque Deus não mente. Deus não se arrepende. Ele é fiel. O texto continua descrevendo o caráter desse Deus. Versículo de número 22 até o verso 30, 1 Reis, capítulo 8. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti, que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Esse trecho dessa passagem nos revela mais verdades sobre quem Deus é. Deus, ele é incomparável. Ele é único. Salomão diz no verso 23, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra. O verso 23 e o verso 24 também nos revela que Deus, ele é fiel. Ele guarda a aliança e a misericórdia. Ele cumpre o que prometeu a Davi, o pai de Salomão. Esse verso 23 também revela o amor de Deus.
Tanto que a Nova Versão Internacional traduz o versículo dizendo: tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos. Note bem, queridos, Deus é fiel. E a fidelidade de Deus é uma expressão do seu caráter íntegro, sim, e é uma expressão do seu amor para conosco, da sua misericórdia para com o seu povo. O verso 25 até o verso 30 nos mostra o que esse Deus único, fiel, ele faz. Versículos 25 a 27 nos mostra que Deus cumpre as suas promessas. Ele não falha. Versos 28 a 30 nos revela que Deus ouve as orações. Nós estamos percebendo aqui como o nosso Senhor, ele é incomparável. Nós podemos confiar em Deus, queridos. Ele não vai falhar. Ele não vai quebrar a sua aliança. Ele estabeleceu conosco uma nova aliança na pessoa de Jesus Cristo. E ele irá trazer à existência tudo aquilo que ele prometeu. E ele tem feito isso. O texto prossegue mostrando a intercessão de Salomão. E eu vou ser mais rápido nessa parte. O capítulo ele é extenso. Observe aí, por favor. Salomão faz alguns pedidos. Versos 31 e 32. Ele pede por justiça. Diz assim: se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Segundo lugar, Salomão pede por socorro. Versos 33 e 34. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Terceiro lugar, Salomão também pede por providência. Versos 35 e 36. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Salomão faz um quarto pedido. Ele pede por libertação. Verso 37 até o verso de número 40. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Verso 41 ao 43, Salomão faz um
quarto pedido, ele ora pelos estrangeiros. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Aleluia. Salomão faz um sexto pedido. Ele ora por vitória. Verso 44 e 45. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. E por fim, versos 46 a 53, Salomão ora pelo perdão. Diz assim a palavra do Senhor: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra aonde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece, a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Aleluia! Meus queridos, que Deus grande nós servimos. Muitas vezes nós nos enxergamos cheios de tribulação, de angústias, de aflições, e como nós precisamos continuar olhando para Deus, confiando em Deus, crendo que Ele é de fato poderoso. Observe, nós já vimos nessa passagem que Deus é aquele que se manifesta no seu povo. É o Deus que mandou construir um templo, e esse templo representa a sua presença. E esse Deus, Ele veio na pessoa de Jesus habitar conosco nessa terra, e um dia nós estaremos no novo céu e na nova terra com o Senhor. Ou seja, Ele é o Deus presente na vida do seu povo. Ele é um Deus fiel, um Deus que cumpre a sua promessa, um Deus que não falha, e Ele cumpre as suas promessas porque Ele é reto,
Ele é justo, Ele nos ama. Esse Deus ouve as orações. Salomão aqui, como nós observamos, ele nos mostra que Deus é aquele que faz justiça, é aquele que socorre o seu povo, é aquele que age na sua providência, é aquele que liberta, é aquele que abençoa os estrangeiros, é aquele que nos concede vitória e perdão. Bendito seja o nome do Senhor. E o texto caminha para o final. Salomão agora, ele abençoa o povo. A partir do versículo de número 54. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, assim como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, a fim de que assim incline o nosso coração, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que faça a ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Salomão, ele, ao encerrar a sua oração, louva a Deus por sua fidelidade. E as promessas que Deus cumpriu, queridos, em Israel, elas nos dão a confiança de que Ele também cumprirá as promessas que Ele fez a nós. Deus prometeu nos salvar em Jesus Cristo, e Ele nos salva. Deus prometeu nos conduzir em triunfo, e Ele nos conduz. Deus prometeu nos consolar em meio às nossas angústias, e Ele nos consola. Deus prometeu nos suprir, e Ele de fato nos supre. Deus prometeu não nos abandonar, e Ele não nos abandona. Deus prometeu que irá voltar na pessoa de Jesus Cristo e nos levará para o seu reino de glória, e Ele fará isso porque Ele é fidedigno. Salomão, então, ele pede a presença permanente de Deus, verso de número 57. Ele pede que Deus continue atento ao seu povo, verso de número 58 e 59, que Deus estivesse com o seu povo e que Deus estivesse atento aos pedidos desse povo. No versículo 59, Salomão pede a ajuda do Senhor. E quando nós chegamos no verso 61, na sua oração, ele clama a Deus que o coração do povo seja um coração obediente, um coração submisso, um coração que se sujeita ao Senhor. Que seja assim o nosso coração. Que a nossa vida esteja sujeita a esse Deus tão amoroso. E assim a gente caminha para o final, versos 62 ao 66.
E o Israel, ou melhor, e o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor, ou seja, eles cultuam a Deus. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico o que apresentou ao Senhor: 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. No mesmo tempo, celebrou Salomão também a festa dos tabernáculos, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante o Senhor nosso Deus, por 7 dias, além dos primeiros 7, a saber 14 dias. No 8º dia desta festa, despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. O texto termina com louvor, com celebração a esse Deus. E é essa a reação que Deus quer de nós, diante de quem Ele é, diante do caráter santo, amoroso, justo, poderoso e fiel desse Deus. Qual deve ser a nossa reação? Rendição, em obediência, em entrega e louvor, adoração ao nome dele. Meu querido, minha querida, você pode confiar em Deus. Você pode descansar em Deus. Você pode lançar toda a sua ansiedade ao Senhor. Todas as verdades que vimos aqui, neste texto tão precioso, traz à tona que Deus, de fato, é confiável e que nós podemos segui-lo e amá-lo e adorá-lo de todo o nosso coração. Vamos orar? Que Deus conceda a paz ao seu coração e que Ele continue se revelando a você pela sua santa palavra em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor, obrigado por esse momento aqui. Queremos rogar que Tu apliques a Tua palavra ao nosso coração. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que se manifesta a nós. O Senhor não está distante, não é um ser alienado, não. Tu és o Deus presente. Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Jesus Cristo veio e tabernaculou conosco. O Teu Espírito foi enviado para habitar em nós. E um dia, Senhor, nós veremos o Teu Filho face a face. Um dia nós participaremos da glória celeste. Obrigado, Senhor. Em meio a esse mundo tão cheio de lutas, continua consolando o nosso coração, confortando a nossa vida e nos enchendo de fé neste Deus tão grandioso que esse texto nos apresenta. Senhor, cura os enfermos, salva os perdidos, supre as necessidades, ministra paz, harmonia em cada família. Abençoe, ó Deus, as nossas casas, abençoe a Tua igreja, abençoe o Brasil, abençoe o mundo, ó Rei das nações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com mais uma canção. Ele é digno. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e
e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Queridos, nós estamos encerrando mais um momento de pastoreio. Que privilégio tão grande podermos refletir na palavra do Senhor, podermos cantar a Ele, orar. Que Deus lhe abençoe, que Deus continue pastoreando o seu coração e que a nossa vida seja uma vida de rendição e de muito louvor ao Senhor em todo tempo, em toda circunstância. Ele é digno, Ele é poderoso, Ele ouve as nossas orações, Ele é fiel, Ele é amor. Deus abençoe muito você e sua família, com graça, misericórdia e paz. Amém.